Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. O tema central para este capítulo consideramos os frutos que a justificação produz. Nos livros anteriores, nos capítulos anteriores, nós vamos ver a importância da justificação. Todos nós, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, ninguém será salvo se não for pela justificação, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Messias. E para aqueles do Antigo Testamento, nós vimos que era pela fé no Messias que viria. E nós no Messias que já veio. Mas ele vai dizer aqui agora o que é que essa justificação produz. Quais são os frutos que essa justificação produz? Ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo agora que temos agora paz com Deus. Não é aquela paz assim, toda paz que excede todo o nosso entendimento, que é um sentimento. Essa aqui agora é uma paz de estado, é uma paz duradoura. Ou seja, os justificados, mediante a fé em Jesus, têm uma paz com Deus. Não é uma coisa que desaparece. Porque agora, nós temos agora, meus irmãos, esse é um fruto. É um fruto da justificação. Porque quando nós somos justificados, a justificação só acontece uma vez. Você não é justificado mais de uma vez. Porque uma vez salvo, você é salvo para sempre. Você não perde a salvação jamais. Se seu nome está escrito no livro da vida, está salvo. Evidentemente que Deus, por presciência, pela sua ciência, Ele sabe daqueles que vão atender o chamado de Deus, vão ouvir a sua palavra, e o Espírito Santo vai fazer a obra regeneradora. E você vai colocar a fé em Jesus Cristo, vai se apropriar daquele ato na cruz e vai ser justificado. Deus já sabia disso antes da fundação do mundo? Sim. E já escreveu no livro da vida. Por isso que ele começa dizendo que a justificação pela fé traz paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dos pontos mais importantes da nossa vida é termos essa segurança da glorificação. Você imagina vivermos nesse mundo aqui com tanta dificuldade, muitas vezes com dor, com sofrimento, muitos com dificuldades financeiras, dificuldades familiares, no trabalho e tantas outras dificuldades. Mas, quando nós pensamos na glória, meus irmãos, aqui eu estou falando de uma vida passageira. A vida é como um sopro. Muitos morrem com 1 ano, outros com 10, outros com 20, outros com 90, outros com 100, outros com 120. Sabem que depois do dilúvio, houve uma queda acentuada na idade das pessoas. No dilúvio vivia-se muito tempo. Noé viveu 950 anos. Adão parece 930. Matusalém 969. Mas por que a longevidade caiu? Com o dilúvio houve uma queda exponencial na vida humana. Possivelmente pelos nutrientes que o dilúvio tirou da terra. Essa é a explicação mais lógica.
E aí você tem agora... Mas ele vai dizer o seguinte, que... E gloriamos na esperança da glória de Jesus. Então, a última etapa nossa é a glorificação. Nós regenerados, depois justificados, adoção como filho de Deus, depois temos a santificação e, por último, a glorificação. É na glorificação que estaremos um dia, né, com Jesus por toda a eternidade. Num corpo glorificado, onde não há mais dor, não há sofrimento, não há mais nenhuma perturbação, meus irmãos. E o que é que vamos fazer no céu? Lá em 1 João diz, aliás, João diz que, no livro do Evangelho de João diz, que levaremos toda a eternidade para conhecer a Jesus. Foi o sermão de Jesus, que ele fala sobre essa questão da eternidade, que levaremos toda a eternidade para conhecer Jesus no seu sermão sacerdotal. Mas o fato é que ele disse que, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, esperança. Vamos entender que, quando nós somos provados, quando nós temos tribulações, isso é para nosso crescimento espiritual, é para o fortalecimento da nossa fé. Embora nós não entendamos isso, mas a palavra de Deus diz que isso é para nosso crescimento espiritual. Deus quer ver como nós nos comportamos diante desses problemas. Lembra de Jó? Quantas perguntas Jó fez a Deus? Que resposta Deus deu a Jó? E no final ele reconhece que Deus é soberano. Nós também, meus irmãos, vamos ver com Abacuque. Abacuque, ele questionou Deus. Por que aquele povo estava fazendo coisas que desagradavam a Deus e Deus não tomava nenhuma providência? Deus, eu vou tomar sim. E Deus mandou a nação ímpia, ao ponto de Abacuque, que é uma crise existencial, dizer: Senhor, esse povo que o Senhor está mandando é um povo ímpio, é muito pior do que nós. Mas Deus sabia o que estava fazendo, porque Ele é Deus. Depois Ele vai castigar aquele povo. E o próprio rei Nabucodonosor veio depois se tornar como um animal, comer capim, para poder depois crer em Deus. Ele vai dizer que, olha, a esperança nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos outorgado. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Isso é muito forte, meus irmãos. Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. O amor de Deus nunca morre, porque Deus é amor. Se nós dissermos, nós temos a fé, a esperança e o amor, mas o amor é maior que tudo. Como entender isso? Se a fé é que nos leva à salvação, como é que o amor é maior que a fé e a esperança? Porque quando num corpo glorificado na eternidade, precisa de esperança? Não. Precisa de fé? Também não. Porque já estamos com Cristo. Mas o amor, nós vamos continuar amando ao nosso Deus lá no céu. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios que o amor nunca morre. O amor nunca acabará. E o amor é evidência da nossa conversão. O amor é a evidência que nós cumprimos a lei. Porque a lei diz amar a Deus e amar ao próximo. Deus resumiu tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas ele vai dizer também, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus provou seu próprio amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido sendo ainda pecadores. Imagina que Deus morreu em nosso favor, nós ainda pecadores, nós ainda fracos, nós ímpios, inimigos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Porque no juízo de Deus, aqueles que são justificados estão com o nome escrito no livro da vida. Mas, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus quando nós estávamos mortos espiritualmente. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos vivificou, nos deu vida espiritual. É nesse momento que nós somos reconciliados com Deus. Nós tínhamos perdido nós tínhamos afastado de Deus, essa comunhão com Deus. E essa reconciliação, ela ocorre no novo nascimento. Mas o fato é que nós temos aqui duas coisas aqui interessantes. Aqui, ele compara agora a questão do Adão e Cristo. Portanto, assim como só por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por conta de um, todos pecaram. E pecado, sabe, o pecado é a morte. Que morte é esse, meus irmãos? Nós temos 3 tipos de morte na Bíblia. A primeira morte é aquela morte em que Adão, ele pecou, e ele agora está afastado de Deus. Isso é chamada morte espiritual. Uma pessoa em pecado, ela está afastada de Deus, ele tem a morte espiritual. Mas no momento que Adão pecou, também foi cometida a morte física, a morte biológica. Ele passou a morrer, porque a ideia é que ele nunca morresse. Mas o pecado, ele traz a morte espiritual e a morte física. Mas também tem uma terceira morte que a Bíblia fala, que é a morte eterna. Aqueles que morrerem sem Cristo terão a morte eterna, que é a segunda morte que está em Apocalipse. Essa morte eterna é aquela que não há mais nenhuma chance, nenhuma, de reconciliação com Deus. Ela é definitiva. Já a morte espiritual, essa é temporária. Porque a qualquer momento, se você ouvir a palavra de Deus e receber o Espírito Santo, essa morte espiritual, você foi vivificado, ela não tem mais, você não está morto espiritualmente mais. É isso que ele está falando aqui. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado é levado em conta quando não há lei. Aqui é difícil entender por quê. Desde Adão até Moisés tinha lei? Não. A lei foi dada com Moisés. Aí ele diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança das guerras de Adão, que o prefigurou que ele não havia de vir. Então vamos entender o seguinte, que desde Adão até Moisés, não tinha lei. E como julgar as pessoas se não tinha lei? Qual é a feição do pecado? Porque lá em Romanos 1:8, nós vamos entender que diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Então vai dizer lá em Salmo 19, que a glória, a criação de Deus se manifesta a glória dele. Então ninguém pode dizer que Deus, ele não se manifestou.
Porque Deus se manifestou na sua criação. Mas aqui nós vamos entender que, entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Muitos morreram, não tinha lei. Mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança das transgressões de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito para com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, não todos, muito mais a graça de Deus. Olha, a graça de Deus é muito maior do que o pecado da queda do homem. Porque a graça salvadora, ele nos dá a condição de vida eterna. Nós recebemos a graça salvadora pela fé em Jesus Cristo, que é muito maior do que tudo. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por que muitos? Porque tem muitos que não vão receber a graça, meus irmãos. Tem muitos que não querem saber de Jesus. Os ateus, os agnósticos. Muitas religiões no mundo não aceitam o nosso Deus. Cultuam outros deuses pagãos ainda hoje. E essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam entender que a salvação se dá através da fé em Jesus Cristo. É por isso que Jesus nos comissionou a fazer o ide. Quando Jesus disse, ide pregar o evangelho, é porque, na realidade, precisamos pregar a palavra de Deus, porque nós temos na face da terra hoje, em novembro de 2022, 8 bilhões de pessoas. Desse total, somente 2 bilhões e 500 milhões professam a fé em Cristo Jesus. O restante adota outros deuses. Aí daí a necessidade de pregar a palavra de Deus. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse batismo aí, em Marcos 16, é o batismo em Cristo. É a união em Cristo. Porque o batismo nas águas não leva ninguém à salvação. O batismo nas águas é a confissão pública de fé. O batismo que nos leva à salvação é o batismo do Espírito Santo, é o batismo em Cristo. É a união com Cristo. É se apropriar do que Jesus fez na cruz. Então, aquilo que um só fez, trazendo como representante da raça humana o pecado para toda a humanidade, o segundo Adão, que é Jesus, vai dizer, pela ofensa de um, e por meio de um só, retirou a morte. Muito mais os que receberam a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão de vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de um entrou, por meio de um saiu todo o pecado da humanidade para aqueles que iam crer nele. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. A justificação é um ato de Deus. Quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, nós tornamos justos diante de Deus. A palavra de Deus diz que o justo era pela fé. Nós somos justos diante de Deus. Lá em cima Deus nos vê como justos. Porque os nossos pecados, as nossas transgressões foram pagas por Jesus naquela cruz. Ele levou tudo nos seus ombros. Agora cabe uma pergunta. Mesmo regenerado, mesmo justificado, nós continuamos pecadores? Sim. E aí, o nosso pecado agora, depois de justificado, como é que fica? Nós vamos ser condenados? Não. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Só que tem uma diferença. Depois de justificado, agora nós somos o quê? Filho de Deus por adoção. E esse pecado que nós vamos cometer, ele é acidental. Não vem mais na prática do pecado. Nosso pecado não é mais deliberado. E quando fizemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós corremos para o pé de Jesus, pedindo perdão. Assim funciona essa sequência. E ele conclui dizendo, sobre a lei,
para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é interessante, que eles agora vão dizer, olha, se a graça limpa tudo, nos deixa livre do pecado, então, quanto mais eu peco, mais vai ter a abundância da graça. Então, eu devo pecar mais, para ter mais graça. E aqui, ele vai continuar no capítulo 6, dizendo, de jeito nenhum. Pois se nós já conhecemos a Deus, não vivemos mais na prática do pecado. Nosso pecado é acidental. Então, ele está dizendo, a fim de que com o pecado reinou a morte, pela morte assim, renasce a graça, pela justiça para a vida eterna, de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a palavra de Paulo é não. Né? Porque os que estão em Cristo não vivem mais na prática do pecado. Essa ideia que os judeus tinham que quanto mais o pecado, mais recebia a graça, não tem fundamentação. Paulo está dizendo, não, de jeito nenhum. Ele diz, de jeito nenhum. Né? Porque nós fomos batizados com Cristo, nós recebemos, né, a graça pelo fundamento, a graça pela nossa fé em Jesus, e fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Então, a partir daí, nós agora passamos a ser pessoas de Deus, pessoas que convivem agora numa vida em santidade, em santificação, buscando ser parecido com Jesus. É isso que esse texto nos diz. Que Deus continue nos abençoando.